O Jovem Rei, conto de fada de Oscar Wilde. Este é o segundo vídeo de digressão. O primeiro vídeo de digressão, basicamente, a gente conversou sobre etiqueta, né? Neste vídeo, eu gostaria de falar sobre o fauno de floresta, porque, afinal de contas, o rapaz, quando todos os cortesãos saíram, ele desabou lá no seu sofá e ficou de olhos esbugalhados e boca aberta como um fauno de floresta, né? Lembre-se que o fauno na mitologia romana pode ser um rei, que não é o caso aqui, né? Um rei mitológico que depois se tornou um deus e teve filhos, em algumas versões com a fauna, e aí em algumas versões é a própria filha dele, mas o importante é que aí surgiram os faunos, né? Os faunos, olha, a gente tem em diversas culturas, por exemplo, os gregos tinham os sátiros, né? E aí, é claro, vem daí que vem a palavra sátira, por causa do drama satírico, que é um gênero grego de teatro. Isso não é tão importante assim por enquanto. Mas o importante é, nós temos algo parecido que é o nosso Curupira, né? Que é esse semideus ou o que quer que seja que vive ali na floresta, né? Mas o sátiro, é importante você saber que ele é metade bode, metade humano. O fauno também, né? Metade bode, metade humano. E ele fica nesse trabalho intermediário. Eles são deuses menores, dependendo da versão, ou heróis. Herói é metade deus, né? Heróis ali que até morrem, mas vivem muito, muito tempo, né? E uma coisa comum de ver os faunos fazendo é tocando as suas flautas, né? Exatamente como o nosso jovenzinho foi encontrado pela corte do rei, né? Que foi chamá-lo ali. Okay? Então, metade homem, metade bode. Isso daqui já é o suficiente. Depois nós vimos a palavra alaúde. Por favor, não confunda alaúde com ataúde, né? Eu digo isso porque eu confundi diversas vezes na minha vida. Eu acho que no vídeo de leitura eu não confundi. Mas ataúde é uma coisa totalmente diferente. Ataúde é um caixão, né? E o alaúde é aquele instrumento, né? Ele parece um violão, só que ele é mais bojudo. E a parte que as cordas... Sabe aquela parte com os parafusinhos? Deve ter um nome técnico para o parafuso do violão ali. Se você souber, por gentileza, comente. Ela parece que ela é quebrada. Assim, não é quebrada, né? Mas ela é voltada para dentro. E é claro, esse instrumento árabe, ele era muito, muito comum durante a Idade Média. Próxima observação que eu quero fazer é sobre o artista. O artista vem de Rimini. Eu não acho que seja uma coincidência o nome da cidade da qual o artista procede. Por quê? Porque na Divina Comédia, Canto 5, a gente fica conhecendo uma das personagens mais importantes na obra do Dante, que é a Francesca de Rimini, né? E ela tem toda uma história de adultério ali, e eu acho que é uma ótima referência para falar da história de adultério, deste amor, talvez não adultério aqui, né, mas deste amor proibido e este amor punido por um parente. Deixa eu contar para você a história da Francesca de Rimini. Então, a Francesca, deixa eu ver se eu vou lembrar de todos os nomes, né? O pai da Francesca, que eu acho que é Guido da Polenta, se eu não me engano, ele estava lá em guerra, em conflitos com a família Malatesta, né? E aí, como acontecia frequentemente na Idade Média, chegou um ponto que eles decidiram solucionar os conflitos casando os filhos. Viraria uma só família, né? E traria paz. Só que a Francesca foi prometida a Guilhermo, se eu não estou enganado, Malatesta, que era um cara muito feio e deficiente. Ele não conseguia andar, ele era estúpido, ele era muito feio, né? E aí o que não conseguia andar direito, né? Então a feiura dele estava a feiura dele não era só o defeito físico, mas ele era feio, ele era rude, né? E ela sabia disso. Aí o que acontece?
Ninguém consultou a Francesca. E, basicamente, fizeram um casamento por procuração. E quem que foi levar essa procuração? O irmão do futuro esposo, que é o Paolo, né? E aí o Paolo chegou ali, e entregou a carta, mas aí acontece que nisso ele tinha que buscar também a noiva do seu irmão, né? E nisso de eles viajarem juntos, eles sempre liam um livro juntos, que era um dos romances da Távola Redonda, romance de cavalaria. E em determinado momento estavam os dois lá lendo uma página. E sempre, sabe aquela história, né? Você está lendo o mesmo livro que a mulher. E aí tá os dois lendo a mesma página e um olhava para o outro. E tem um determinado momento que acontece uma cena de um beijo proibido. E os dois empalidecem, olham um para o outro, se dão conta de que estão profundamente apaixonados e se beijam. E aí começam a trair o marido real, porque afinal de contas a Francesca tem que casar com o cara. Aí o que acontece? Em determinado momento, o irmão de Paolo descobre e mata a Francesca e o Paolo. E na Divina Comédia nós encontramos os dois no inferno, porque eles cometeram o pecado de luxúria, correto? Eles deixaram com que a luxúria deles falasse mais alto que o raciocínio, que o entendimento. E nós encontramos os dois lá ainda abraçados no inferno por toda a eternidade, né? E como eles morreram, o irmão de Paolo cravou uma espada no peito, né? Em algumas versões no peito dos dois, né? Cravou uma espada. Então você tem aquelas marcas. E não é coincidência, na minha opinião, que, repare, fora aberta em um pequeno cemitério da cidade uma cova onde se dizia que jazia já um outro corpo, o de um jovem de aspecto belo e estrangeiro, italiano, cujas mãos estavam atadas às costas, suas costas, de uma corda, com uma corda, e cujo peito fora penetrado por diversas feridas rubras. Então eu acho que há aqui essa leve referência à história bem interessante da Francesca de Rimini.